Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá pessoal, grato por estarem aqui conosco no podcast Academia do Agro. Eu sou o Valdir Franzini, apresentador deste podcast e, como todos sabem, tenho compartilhado aí boas dicas e depoimentos para todos aqueles que, de forma direta ou indireta, dedicam seus esforços e seus conhecimentos ao setor agropecuário, ao agronegócio que tanto nos orgulha e engrandece a sociedade brasileira, produzindo e ofertando alimentos, energia, sustentabilidade ao mundo inteiro. Para você que anda preocupado, insatisfeito, perdido ou desanimado nesses tempos de tantos acontecimentos impactantes, hoje nós vamos ter um tema e vamos tratar de um assunto bastante inspirador e que irá com certeza ajudá-los a encontrar uma oportunidade disfarçada para o seu negócio. Aí, já dei a dica, hein? Hoje nós vamos conversar com Carlos Domingos, que é empresário, palestrante e publicitário. Com mais de 35 anos de atuação na comunicação para grandes marcas, tornou-se um dos caras mais criativos e mais premiados do país. Unindo sua experiência de criativo, executivo e empreendedor, o seu propósito maior é auxiliar pessoas e empresas a incorporarem a mentalidade de oportunidades disfarçadas, que há séculos vem impulsionando o mundo dos negócios. Podcast Academia do Agro. Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Valdir. Agradeço aí o seu convite e tô disponível aqui para responder as suas perguntas. Tá bom. Cara, todo mundo já sabe, você deve ter ouvido já alguns dos meus episódios. Onde tudo começou? Faz um mini build da sua trajetória, da sua história, por favor. Eu nasci em São José dos Campos e aí eu vim para São Paulo com 18, 19 anos para estudar comunicação. Estudei na ESPM e aí eu tive uma carreira muito rápida e meteórica. Eu trabalhei com o Washington Oliveto, Nizam Guanais, e até que com 29 anos eu abri uma agência juntamente com 2 sócios e que foi uma agência que fez um sucesso rápido também, chamado Age. E aí, assim, isso em 2000, um dos principais clientes que a gente tinha, né, um dos primeiros, era o Valor Econômico. A gente fez o lançamento do jornal Valor Econômico. E aí eu me lembro que eu fui convidado pelo presidente do jornal, o Flávio Pestana, a escrever artigos, né, a respeito de comunicação da minha área. E eu comecei a escrever esses artigos e tinha uma repercussão muito baixa. E até que um dia eu tive a ideia de escrever um artigo com o nome de Oportunidades Disfarçadas, que trazia 8 histórias reais de empresas que transformaram problemas em oportunidades. Tinha a história da Fanta, da Swatch, do Band-Aid. E aí, para minha surpresa, eu recebi mais de 100 e-mails de pessoas me perguntando de onde que eu tinha tirado essas histórias. E eu achei isso muito interessante, porque os artigos anteriores eu recebia 2, 3 e-mails, né? Então era uma diferença muito grande. E aí eu comecei a pesquisar novas histórias e publicar outros artigos. O artigo era quinzenal e, bom, ao todo eu publiquei 18 artigos que recebi mais de 1000 e-mails de empresários, executivos, pedindo para mim a fonte daquelas histórias. E como não tinha uma fonte, mas muitas fontes, eu resolvi reunir as histórias todas e publiquei o livro em 2009, Oportunidades Disfarçadas 1, que traz 200 histórias de empresas e pessoas que transformaram problemas em oportunidades. E aí foi uma repercussão muito grande. Vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, foi lançado em Portugal. Eu fiz uma edição em inglês para sair nos Estados Unidos, que já estava bem encaminhado antes da pandemia, e aí parou tudo. Mas enfim, e aí eu publiquei em 2019, até a editora Sextante, que me pedia para escrever uma continuação, eu escrevi e publiquei em 2019, com mais de 200 casos, e enfim, e as vendas estão indo muito bem. Recebi convites de grandes empresas para dar palestra, e em universidades, e o que eu gosto realmente é de dividir essa mentalidade que a gente vai falar um pouco mais aqui durante a nossa entrevista. Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
Ô Carlos, eu li já as suas duas publicações, a Oportunidades Disfarçadas 1 e a 2, e como nós já conversamos, o nosso tema aqui do podcast Academia do Agro é o agro. E eu gostaria que você falasse do assunto, falar do livro, né, de como é que Oportunidades Disfarçadas aí tem trazido cases, né, de inúmeros outros segmentos, mas alguma coisa que tiver voltado para o agro aqui seria muito bem-vindo. Fala um pouco como é que surgiu então Oportunidades Disfarçadas. Você já deu um introito aí, né? Como é que foi essa montagem e o que você traria de alguns cases para nós? Basicamente, essa mentalidade é a gente encarar os problemas. E quando eu falo os problemas, né, relacionados ao mundo corporativo, que são as crises, as dívidas, problemas com funcionários, insatisfação de cliente, falta de recursos, né? Então são esses problemas que os empresários enfrentam diariamente. E o interessante é a gente perceber que as maiores invenções e marcas vieram justamente dessa mentalidade, né? As pessoas acham que é num cenário otimista, com muito recurso, que surgem as inovações. Mas a minha pesquisa mostra que ela surge, na verdade, num ambiente de grande necessidade e muitas vezes de falta de recursos, né? E isso em todas as áreas. No agro, eu gosto muito de citar uma história de um fazendeiro nos Estados Unidos, em Illinois, que sofria muito com roubo de animais, né? Que as pessoas invadiam a fazenda dele, roubavam animais, roubavam frutas e mesmo outros animais invadiam aquele espaço também e atacavam as criações. E aí ele colocou uma cerca, né? Como todo mundo usava, mas aquilo não estava evitando esses roubos. E aí ele estava pensando nisso quando ele foi num evento, numa cidade próxima, e viu uma inovação em outro segmento, que era no segmento de trens, né, de ferrovias, que os trens tinham colocado umas pontas de metal para evitar que bois se aproximassem das ferrovias. E ele olhou aquilo e ele achou muito interessante e falou, e se a gente fizesse uma cerca que tivesse essas pontas, com certeza afastaria animais e seria mais difícil para um marginal, um bandido entrar ali na minha área, né? Esse fazendeiro criou o arame farpado, e justamente porque ele vivia aquele problema na pele. Então não foi uma empresa com uma central de inovação, não, foi um cara ali vivendo o problema, que teve essa ideia. E eu gosto de dizer isso porque isso já faz mais de 200 anos e essa invenção dele continua atual. Eu brinco que ainda tem tecnologia de ponta até hoje, porque assim, não se inventou nada mais inteligente, mais eficaz e mais barato, né, do que isso. Então eu gosto muito dessa história. Eu gosto de citar também a história do Açúcar União, que foi uma época que os fabricantes de açúcar viviam um problema enorme, né, ali na grande recessão ali dos anos 30, aqui no Brasil, e eles iam quebrar, porque o preço do açúcar estava muito, muito baixo. E aí eles tiveram a ideia de se reunir num grupo, né, porque eles pensaram que num momento de dificuldade, se você se reúne com o seu concorrente, você pode, quem sabe, encontrar uma saída juntos, né? E aí eles criaram essa cooperativa e deram o nome justamente de Açúcar União. E virou esse sucesso, líder do mercado, que até hoje, aí, quase 100 anos também. Eu gosto muito dessa história. O Nescafé foi uma invenção também, no momento em que se queimavam as sacas de café, porque elas não tinham muito valor. E aí uma empresa teve a ideia também de tentar usar aquele excedente para criar um novo produto que tivesse um valor mais agregado. Então, assim, eu estou citando só alguns exemplos para dizer que, assim, todas as marcas, praticamente todas as marcas que a gente vê, as mais conhecidas, as grandes invenções, elas surgiram num ambiente de grande necessidade. E esse é o meu trabalho, né, de levantar e mostrar isso, porque já está provado aí, tem até uma pesquisa americana mostrando que quando você conta as histórias de sucesso a partir da dificuldade, do obstáculo do seu início, né,
você acaba inspirando muito mais do que simplesmente contar histórias de sucesso com grande lucro, né, com grandes vendas. Você tem que mostrar no início, porque as pessoas se identificam com a dificuldade, com a falta de recurso, com as crises, e aí assim a gente consegue ajudar as pessoas. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Ô, Carlos, uma curiosidade. Eu li, como eu disse, já os seus dois trabalhos, e ali tem dezenas de casos, né? Quantos casos você elencou nesses 2 livros? Então, em cada livro é cerca de 200 casos, mas eu tenho mais de 2.000 casos selecionados, que eu estou escrevendo agora um livro Oportunidades Disfarçadas Brasil, que eu estou entrevistando grandes empresários que tiveram também início muito difícil. Na semana passada, entrevistei o Alberto Saraiva do Habib's. Ele começou a trajetória dele, ele queria ser médico, ele estava na faculdade de medicina, quando o pai dele foi assassinado numa padaria. E aí ele teve que trancar a faculdade para cuidar da padaria, que servia de sustento para a família. E ele acabou pegando gosto no negócio, mas assim, o sonho dele era ser médico, entendeu? Então, assim, são histórias como essas que na verdade, me emocionam. Então, esse é o primeiro critério. Se elas me emocionam, elas já venceram. Vão subir na prateleira. A primeira seleção para ir para os meus livros. Ô, Carlos, nós vivemos hoje um mundo bastante veloz, né? Como diz um colega meu, com variáveis variando aleatoriamente e incrivelmente muito. E um dos cases, de tantos que eu li ali, que realmente é inspirador, eu me lembro de uma história, eu não vou citar o nome da marca, eu queria até que depois você complementasse o nome da marca, e que me chamou a atenção. E por que eu estou citando o momento? Porque nós vivemos hoje um momento de tecnologia, de inovações, de revolução digital, aquela coisa toda. E você conta a história de um japonês que foi deportado no tempo da guerra, que foi para a Inglaterra. E eu queria que você contasse essa história para nós, porque essa aqui ela é muito emblemática. Acho que ela resume muito o que é tirar, né, proveito ou aproveitar a oportunidade que está à sua frente numa época de total derrubada, né, total aniquilação. E é tempos atuais também para muita gente, né? Você está contando a história do japonês que foi para... Do radinho. Ah, sim. Essa história é muito, muito interessante, porque a gente imagina as grandes marcas como resultado de um grande planejamento, ou pelo menos a gente conta isso quando você olha do ponto de vista de uma retrospectiva, parece que houve um grande planejamento, mas na verdade que você percebe que são pessoas normais, de carne e osso, vivendo inseguranças, o medo do fracasso, e que conseguem essas pessoas conseguem ser muito criativas naquele momento de dificuldade. Esse japonês era logo após a Segunda Guerra Mundial, em que o Japão estava quebrado, e uma marca que produzia esses rádios queria entrar em outros mercados, porque o mercado japonês praticamente não tinha, vamos dizer assim, espaço, né? As pessoas estavam muito empobrecidas, e ele foi enviado para tentar vender o rádio na Europa, nos países da Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha. E onde ele chegava, ele sofria preconceito. Então, não só por ele ser japonês, como os produtos japoneses terem a fama de serem ruins, né, de terem uma qualidade baixa. E ele visitou as lojas e ninguém queria aceitar, correr o risco, ou comprar, enfim, né? E aí ele teve uma ideia que eu acho muito interessante, que ele conseguiu convencer um lojista a deixar o rádio exposto. E só se o rádio fosse vendido que ele receberia alguma coisa, né? Então não tinha risco nenhum para o lojista, foi a única maneira que ele conseguiu convencer
uma loja Expo Rádio. E aí ele viu o rádio ali na vitrine e saiu e ficou olhando da rua. E ninguém se aproximava, não chamou a atenção de ninguém. E aí ele teve uma ideia, que eu acho muito legal, que ele viu alguns estudantes ali na esquina, conversando. E ele chegou para os estudantes e falou, olha, vocês querem ganhar um dinheirinho fácil? E eu até brinco no livro, né, que estudantes em qualquer época, em qualquer lugar, precisam de dinheiro. E aí eles disseram, mas o quê? O que a gente tem que fazer? Vocês precisam entrar naquela loja ali e pedir para ouvir o rádio, e depois vocês devem fazer elogio pro rádio, que o som é bom, que o design é bonito, e só isso. Falou, só. E aí ele fez isso com esse grupo, depois ele fez com outro grupo, e aí no final do período que ele tinha combinado com o lojista, ele chegou e falou, então, como foi? E o lojista estava empolgado, falou, você não acredita, muita gente veio aqui, o rádio chama a atenção, os jovens querem ouvir, eu acredito nesse produto, então eu quero mais um número aí de rádios que eu vou mostrar aqui, colocar mais de exposição, porque eles foram muito bem sucedidos. E esse japonês, ele começou a repetir isso em outras lojas, e foi assim que a Sony entrou na Europa. Então, olha que coisa interessante. Essa dificuldade de ninguém querer o seu produto, e ainda mais, tinha até preconceito com ele, é uma situação que eu imagino que muita gente vai se identificar, ou no mínimo ela vai falar, olha, realmente eu estou tendo dificuldade em vender o meu produto, o que eu posso fazer para promover, né, usando a criatividade. Então, eu gosto muito dessa história também, ainda bem que você lembrou, e porque é só uma das histórias que mostram aí como que criatividade e aquela empolgação, né, de uma pessoa que realmente quer vencer as dificuldades, elas conseguem avançar. Vencer, né? Eu vou aproveitar esse case, você até citou dois conceitos interessantes, e até é uma pergunta que queria te fazer. O que diferencia uma boa ideia de uma oportunidade disfarçada? Será que existe diferença entre esses dois conceitos? Quando aproveitar e aplicar um ou outro? Então, eu sou... a minha formação é em criação, né? Então, nós que atuamos em comunicação, a gente é muito criativo, a gente tem muitas ideias. E a gente imagina que o mundo está cheio de ideias. E então, assim, como apenas uma boa ideia, é muito difícil, vamos dizer assim, emplacar só uma boa ideia. O que a gente acredita, o que eu acredito, é que, assim, se uma ideia surge para resolver um problema que a gente está vivendo, como eu citei essa história do arame farpado, a chance dela emplacar é muito grande, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Victor Hugo, que ele diz que nada é mais poderoso do que uma ideia que chega na hora certa, e eu acho isso. Acho assim que a necessidade é a mãe da invenção, essa frase a gente conhece muito, e a minha pesquisa mostra que é exatamente assim. Quando a gente mais precisa, é que é o momento da gente ir atrás da oportunidade disfarçada, e existem várias maneiras da gente descobrir isso que eu mostro nos meus livros, né? Existem algumas, eu não vou dizer que é uma fórmula, mas é uma maneira de agir e pensar que se repetem em muitas histórias. E a primeira coisa é encarar o problema. A gente não gosta de encarar o problema, porque causa uma sensação de insegurança, coloca nosso sentimento de que a gente tem controle sobre as situações, né? Isso coloca a gente em dúvida, né? Como que eu vou resolver isso? Eu não sei. E então a gente acaba deixando o problema para lá, colocando debaixo do tapete, enquanto o que a gente vê aí ao longo dessa... né, eu já faço pesquisa há 20 anos, são as pessoas que encaram o problema e que aí sim, uma vez que você descobre qual é o problema real, que também muitas vezes a gente se engana sobre o problema, né? A gente acha que é uma coisa e o problema mesmo é outra. E aí a gente parte para se inspirar em casos do passado, ou mesmo aplicar a nossa criatividade para tentar encontrar uma oportunidade disfarçada. Carlos, nós vivemos hoje, como já citei diversas vezes, né, é o momento, a gente fica impregnado realmente desses intempéries, né, da sociedade, da humanidade. É guerra, é pandemia, são recessões e tal. E hoje, olha, pela primeira vez na minha vida, e olha que eu já rodei, né? Acredito que você também.
Eu nunca vi o crescimento do PIB brasileiro ser superior, por exemplo, da China. E é a primeira vez que eu ouço dizer que a inflação brasileira é menor do que a americana. Quando é que isso foi possível? Ou seja, em tempos novos, hoje, atuais, se fala muito em crise, né? Crise global. E é um fato. Tanto é que algumas autoridades aí de financeiras, Banco Mundial, etc., têm dito que o mundo vai passar um forte impacto e o Brasil não vai ficar fora disso. O Brasil vai ser afetado com isso. Te pergunto, e aí? É hora dos empreendedores saírem à procura de boas oportunidades ou ficarem em casa? Bom, essa sua pergunta ela já traz a resposta embutida. A minha pesquisa mostra que as crises são um momento de morte e nascimento. Eu me refiro a empresas, né? A negócios. A crise, o dicionário Webster, ele fala que é um ponto de virada. E eu gosto muito dessa expressão, porque num mundo onde está tudo indo bem, a tendência é que a situação fique estável. As empresas e os países que são os líderes continuam sendo os líderes e nada muda. Quando acontece uma crise, o jogo muda e acaba sendo uma oportunidade grande para empresas entrantes, para novos países, para empreendedores que conseguem enxergar as oportunidades no meio daquela bagunça, porque vamos dizer assim, as marcas grandes e consagradas e os países que sempre estiveram líderes, eles não lidam muito bem com esse tipo de crise. Acaba entrando, então, os entrantes, entendeu? E por que eu estou citando isso? Porque o Brasil, essa crise está sendo muito boa para o Brasil, e ela pode ser muito boa para o Brasil, porque, como eu disse, está bagunçando o jogo, né? E nós que sempre fomos exportadores de matéria-prima, e a gente valoriza isso, mas ao mesmo tempo a gente fala, mas a gente só exporta commodity, como se fosse uma coisa negativa. Pois eu digo, olhando todo esse movimento, que commodity cada vez mais vai ser valorizado no mundo e que o futuro não são os carros alemães, não são o que a gente estava acostumado, né, a enxergar como coisas que possuem um valor muito, muito alto. O futuro é alimento. O mundo está aí chegando a 8 bilhões de pessoas. Dizem que até 2050 nós vamos chegar a 9 bilhões e meio. E nesse momento, né, a gente está vivendo aí, o mundo está muito fragilizado com o Covid, a guerra da Ucrânia, como você falou, as temperaturas extremas na Índia, atrasos de chuvas na China, onda de calor na Europa, seca nos Estados Unidos. E o Brasil está em evidência. Graças a... E eu tenho uma satisfação enorme de estar falando com você aqui na Academia do Agro, porque o agro está em evidência, o agro brasileiro está em evidência no mundo, né? E nunca as características aí que nós temos, e nunca a gente deu muita bola, vamos dizer assim, né, do ponto de vista de orgulho nacional, estou dizendo, é o momento da gente se orgulhar disso, né? De ter as fontes renováveis, a biodiversidade, o nosso avanço tecnológico, o agro extremamente tecnológico. Você sabe disso, eu acompanhei os seus últimos programas, né? E sempre falando de inovações. Então eu acho que essa crise pode ser muito boa para o Brasil se o Brasil entender que o que ele vende não é commodity, tá? Mas assim, é uma coisa que cada vez mais vai ser valorizado no mundo, até mais do que essas bolsas de grife, né? Que a gente diz, né? Não, mas é a França que faz. Não, o Brasil faz uma coisa que o ser humano em qualquer lugar do mundo precisa, que é comer 3 vezes por dia. Então, eu estou muito otimista com esse momento e acredito que se o Brasil souber lidar com essa situação nos próximos anos, a gente pode avançar muito e, quem sabe, ser uma das grandes nações do mundo, uma coisa que a gente sempre quis, né? Verdade, Carlos. Podcast Academia do Agro. Vamos falar um pouquinho da OD Brasil? Eu sei que a agência tem muita coisa baseada no livro, né? O próprio nome é da origem, né?
oportunidades disfarçadas. Mas qual que é o momento hoje da agência? Como é que a OT está em relação ao hoje e ao amanhã? O que vocês estão montando aí? Quais são as novidades e inovações que vocês estão trazendo aí para nós? Então, a minha missão hoje é multiplicar esse pensamento oportunidades disfarçadas. E então eu estou dando muitas palestras em universidades, em empresas, onde eu tento dividir essa ideia, mostrando que problemas podem trazer oportunidades e como o Brasil tem muitos problemas, ou seja, aqui que é a terra das oportunidades, né? Eu costumo dizer isso, e quando eu digo que o Brasil tem muitos problemas, as pessoas concordam, concordam que realmente é aqui que a gente pode encontrar grandes oportunidades. E para aplicar essa mentalidade, eu montei junto com sócios, né, a OAD Brasil, que se chama Oportunidades Disfarçadas Brasil, e que ela usa a metodologia que eu aperfeiçoei, né, ao longo desses 20 anos, de tentar transformar cada problema e desafio das empresas em oportunidades. Então, não é só uma agência de comunicação. Ela pode ajudar, às vezes, a aperfeiçoar, do ponto de vista criativo, né? Um produto, uma maneira como você apresenta um produto, ou mesmo um trabalho de endomarketing. É mais uma agência de planejamento e criatividade que ajuda os clientes, né? Que eles são muito bons para fazer os produtos deles, mas, às vezes, para promover esse produto, a gente pode ajudar usando essa metodologia. E uma das coisas que nós criamos, que a gente está muito feliz, se chama Design Brasil, que que tem justamente o objetivo de agregar valor aos produtos brasileiros que são exportados, né? Porque assim, eu tive a oportunidade de morar em Londres durante 2 anos e eu pude pesquisar como grandes nações conseguiram virar sinônimos de produtos de qualidade, como por exemplo, a Dinamarca com design, a Alemanha com os automóveis, a Suíça com chocolate, a Coreia do Sul com a tecnologia, né? E eu pude estudar como que eles se vendem, como que eles se apresentam, e é tudo feito de uma maneira muito profissional. Então, quando a gente criou esse Design Brasil, a nossa ideia é justamente tentar aplicar aos nossos produtos nacionais, como da pecuária e da agricultura, colocar essa apresentação internacional com uma estética e um discurso, um storytelling, como se diz muito hoje, né? Que mostram, além do que você está falando, a própria apresentação ter uma qualidade, um design muito superiores que podem competir em pé de igualdade com qualquer país do mundo, né? Então, por quê? Porque está provado que quando a gente vê uma coisa com uma estética de qualidade, um design, um discurso com muita emoção, né? Isso desperta a dopamina no cérebro. A dopamina é um componente, né, que o nosso cérebro produz, especialmente quando a gente está apaixonado, quando a gente gosta de alguém. Então, essa sensação faz com que a gente se sinta seduzido por coisas bonitas e que justamente por causar essa sensação boa, a gente tem a impressão de que funciona melhor. Então, a nossa missão é justamente essa, é mostrar o nosso produto como se fosse uma joia, entendeu? A gente não tem que imaginar que o café, o algodão ou um boi que é criado ali no Pantanal é só mais um. Não, ele tem a nossa excelência, tem a nossa tecnologia, tem a nossa energia, tem a nossa história, do nosso povo que ama, né? Isso, e que tem 500 anos de experiência nisso. A gente já vem exportando madeira, laranja, borracha, algodão, há tanto tempo, né? Então, é hora da gente parar de ter essa imagem de que isso vale menos e mostrar com orgulho de que a gente tem um tesouro na mão, que o mundo inteiro valoriza e de novo, no momento que o mundo está olhando para isso, está olhando para nós, né? Então, a gente já está trabalhando com algumas marcas nesse sentido, mas o objetivo é justamente tentar ajudar o Brasil a aproveitar essa oportunidade disfarçada que acontece no momento de crise mundial. Carlos, conta a tua história agora da seguinte forma, da seguinte ótica. Qual foi o pior momento na sua jornada profissional? E o melhor, como é que você superou esses obstáculos? Então, né, não seria coerente da minha parte, né, se eu não fosse muito sincero e contar esse momento difícil.
E foi quando eu abri minha agência em 2000, e ela teve um sucesso rápido. A gente conquistou clientes grandes, como a Nike, a própria Sony, a Dell, outras marcas grandes. Mas, em determinado momento, um sócio que é muito querido e que já faleceu, ele saiu bravo, um espanhol. O espanhol, brinco que ele te ama e te odeia na mesma proporção, né? Ele saiu muito bravo e, assim, ele fez questão de tirar toda a equipe criativa da agência, e também ligou para os clientes. Alguns clientes saíram da agência. A gente entrou numa crise, resumindo, eu e a minha outra sócia. E a gente chegou a ficar muito endividado até, né? A gente pagava os salários, mas a gente ficou naquele gap que não entravam outros clientes para repor as perdas. Mas só que nesse momento eu já escrevi o livro. E eu comecei a olhar os casos todos e falei, é nesse momento que a gente tem que agir. Eu não posso esperar calmamente, ter esperança de que a situação vai mudar, né? A cada mês aumentava a dívida, porque a gente tinha que pagar os salários, e isso era uma questão de honra, né? Você não vai atrasar o salário da equipe. E aí eu falei, tá bom, então é hora da gente ir para cima, né? Então, inspirado em algumas histórias que eu tinha lido ali, eu falei, olha, a gente é uma agência que tem grandes talentos, que já atendeu grandes clientes, e que eu posso contar essa história através de um livro, um folheto grande, muito bem impresso, usando a preocupação estética, como eu disse, né? Então, naquele momento, inspirado naquelas histórias, eu e minha sócia, a gente decidiu fazer um folheto de apresentação, colocou numa caixa muito bonita, e a gente foi visitar os grupos internacionais de comunicação que estavam no Brasil. A gente foi apresentar mesmo, não era que a gente estava vendendo a agência. A gente queria mostrar para eles, dizer que a gente estava no momento de dar um novo salto, e que a gente acreditava que se tivesse se integrasse algum grupo internacional, seria muito bom para a gente e para o grupo também, porque a gente tinha um talento, uma história. Bom, resumindo, a gente visitou 4 ou 5 escritórios de grandes grupos internacionais, e um deles aceitou investir na gente, comprou uma parte da agência, colocou clientes novos, e a partir daí a situação virou, né? E para nossa sorte, olha só para você ver, né, como as coisas acontecem. Isso aconteceu em 2007. Em 2008 entrou a crise internacional. E se a gente não tivesse feito esse negócio, provavelmente a gente teria que fechar a agência, né? Então a gente se preparou ali naquele momento para enfrentar aquela situação ainda pior que viria em seguida. Então eu gosto de contar essa história porque, assim, eu fiquei muito desesperado, e o livro me ajudou, e eu brinco dizendo que eu fui a primeira pessoa beneficiada com o livro, porque eu estava escrevendo o livro. E aí eu falei, é nesse momento que a gente tem que usar a criatividade para ir pensar diferente e ousar, né? Então foi esse momento. Justamente naquele momento onde o sócio tinha saído e que nós perdemos clientes e equipe também, a gente estava endividado e muito difícil conquistar novos clientes, porque tinha muita concorrência, e a cada mês que passava as dívidas iam aumentando, e eu justamente, que eu estava impactado já pelas histórias do livro, porque eu estava nesse momento escrevendo o livro, o primeiro livro, e eu vi que era justamente naquela dificuldade que a gente precisava ser criativo e buscar alternativas. Então, o que a gente fez foi colocar as nossas qualidades, o nosso potencial dentro de uma apresentação, de um livro muito bem impresso, e aí a gente foi visitar os principais grupos internacionais de comunicação que estavam no Brasil para mostrar o nosso potencial. E um deles aceitou investir na gente e acabou comprando a agência, colocando clientes. E aí a nossa história mudou. E, para nossa sorte, no ano seguinte, isso tudo aconteceu em 2007, e em 2008 veio a crise internacional. Se a gente não fizesse parte de um grupo internacional, provavelmente a gente ia ser obrigado a fechar a agência. Então eu brinco que eu fui o primeiro beneficiado pelo livro. Porque antes mesmo dele sair, como eu estava escrevendo, eu falei, é nesse momento de crise, de dificuldade, de pressão, que a gente tem que ousar e pensar diferente.
E não... Sua ponte inspiradora, tá certo. E não ter aquele otimismo ingênuo que muitas vezes a gente tem, né? Que no Brasil a gente repete muito. Não, eu preciso ter confiança. Não, acreditar que vai mudar. Gente, não muda se você não mudar, entendeu? Carlos, estamos chegando aí no nossos finalmente, mas eu não poderia perguntar para você, que é um escritor, que você conhece bem esse mercado, com certeza para todas as suas pesquisas, é um leitor assíduo. Eu já estou recomendando 2 grandes obras que devem ser consultadas pelos nossos ouvintes, que é Oportunidades Disfarçadas 1 e Oportunidades Disfarçadas 2, ao qual o seu escritor, o seu autor, está aqui com a gente. E outras 3 recomendações de livro que você faria para os nossos colegas, Carlos? Eu indicaria o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck, que é justamente esse mindset, é muito parecido com Oportunidades Disfarçadas, no sentido de mostrar o tipo de comportamento que faz com que as pessoas tenham sucesso no mundo dos negócios, a partir de uma atitude de encarar os problemas e não simplesmente desviar ou de colocar debaixo do tapete, como eu disse. Então eu gostei muito desse livro. O outro é Foco, do Daniel Goleman, o mesmo autor de Inteligência Emocional. Ele fala da importância da gente ter foco para conseguir o que a gente busca. Hoje é muito comum dizer que o mundo digital, as telas, então as pessoas novas, geração Z, conseguem ter atenção difusa, mas o que esse estudioso mostra é que não existe atenção difusa. Se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, você vai fazer várias coisas mal feitas. Então ele defende isso, a importância do foco. Eu também gostei muito desse livro. E por último, há um livro que é sobre a Toyota, que é uma das minhas marcas preferidas. Não falo em função dos carros, eu falo justamente da mentalidade. Eles têm uma fórmula de inovação que é baseado justamente no enfrentamento de problemas, no levantamento de reclamações. É uma empresa admirável na maneira como eles pensam a filosofia deles. E esse livro é do Matthew May, mas se você colocar no Google, Toyota, a Fórmula da Inovação, é cheio de casos também super inspiradores. Então eu citaria esses 3 livros que me foram muito úteis enquanto eu escrevia os meus 2 livros. Carlos, bacana, viu? Bacana, muito obrigado aí por essas recomendações. 2 deles eu já tive a oportunidade de ler, que é do David Goleman, que é Inteligência Motivacional e Foco, né? E também no Mindset, também um livro bastante rico. Então, moçada, nenhum de vocês que estão nos ouvindo sairá daqui sem chumbo, ou seja, vocês têm inúmeras informações úteis, recomendações de obras fantásticas e que com certeza vocês vão crescer muito, vai mexer com a cabeça de vocês com certeza. E, obviamente, oportunidades disfarçadas. Carlos, eu queria te agradecer novamente essa oportunidade, que tem a academia como uma arena aberta, sempre à disposição para as novas informações, para novos temas, inclusive aí com o lançamento do OD Brasil, da Oportunidades Disfarçadas, já é meu convidado a retornar aqui, a gente comentar um pouco mais sobre isso aí, tá? E aí eu gostaria que as pessoas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você ou com a OD Brasil? Fique à vontade aí para expor os seus contatos. Eu acho que da mesma maneira que você entrou em contato comigo através do LinkedIn, eu estou disponível para falar sobre essa mentalidade, porque eu acredito realmente que ela possa mudar não apenas a carreira de pessoas, mas também a história de empresas, marcas e do próprio Brasil. Eu tenho essa missão de tentar fazer com que a gente seja um país que consiga transformar os nossos problemas em oportunidades, ou mesmo conseguir encontrar saídas criativas, porque a gente é um país incrível, com todos os recursos, com um povo também incrível, mas que historicamente a gente sofre com uma frase que dizia o Nelson Rodrigues, alma de vira-lata, achando que a gente é menos. A gente não é menos. Eu gostaria muito de contribuir, inspirando pessoas a fazer a diferença nesse país que a gente ama tanto, né?
E quero congratular você pelo seu trabalho também, porque você faz parte disso também, né? Eu tive a oportunidade de olhar seus últimos programas, você também acredita nisso. O seu papel, a sua missão também é motivar, é mostrar os nossos pontos fortes e também o quanto que a gente pode avançar por meio de boas ideias, compartilhar casos. Então, fica o meu parabéns para você, Valdir. Obrigado, então, Carlos. Um grande abraço para você. Um grande abraço. Sucesso. Tchau, tchau. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!